Mais uma vez, cumprimento a amada igreja na paz de Jesus Cristo. Glórias a Deus. No mundo cheio de conflitos, de guerras, de dissensões, de brigas, de contendas, nós temos que aprender ou reaprender a saudarmos uns aos outros com a paz do Senhor. Amém? Essa paz que só Cristo dá. Glórias a Deus. Amados, a palavra que Deus me deu e colocou no meu coração é bem conhecida. Porém, essa palavra ardeu muito em meu coração e eu peço que toda reverência neste momento, para que você entenda o que Deus quer falar ao seu coração. Abramos nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49. Amém? Quem está acessando o celular, depois, conecte-se com Deus. Os dois fundamentos. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Você pode dizer amém por esta palavra? Fundamentos. Falar de construção. Falar de construir. A nossa vida é uma construção. Estamos construindo. Todos nós. Estamos construindo. Jovens, vocês estão construindo. E tem que construir. Mas eu faço aqui uma reflexão. De que forma você está construindo? Que tipo de material você está usando nesta construção? Como é que está sendo esta construção? A gente sabe que uma construção física, não quero aqui entrar em detalhes, porque sabemos de questões que envolvem aqueles menos oh meu Deus, exatamente, desafortunados ou
Oh, meu pai. Sem recurso. Olha, eu queria trazer um vocabulário melhor e ficou sem recurso mesmo. Vai sem recurso. Casou. E a pessoa vai construir numa área, num terreno, que é chamada área de risco. E constrói ali. Só que vem a chuva, vem o temporal, vem as enchentes. E a perda é muito grande, porque aquilo que foi construído não estava no terreno apropriado para isso. O terreno não era certo. E tudo desabou. Pensa você construir algo fora dos planos de Deus, fora da vontade de Deus, e depois isso vir a desabar. Então vai pensando aí, você está construindo, de que forma está sendo essa construção? Que tipo de material você está usando? É isto que a palavra nos traz nesta noite. Queridos, a gente vê um momento em que Jesus, cercado mais uma vez por uma grande multidão, dentre essa multidão, vários escribas, doutores da lei, alguns discípulos, ou por que não dizer, os discípulos todos ali, para ouvir. Mas Jesus se dirige a eles e faz a eles uma grande pergunta. Por que, disse o Senhor? Por que é que me chamais Senhor, Senhor? Por que é que fala do meu nome? Por que é que me chama de mestre? E não fazeis o que vos mando? E aí Jesus disse, porque todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Deixe tua Bíblia aberta. Esse versículo tem 3 verbos. Aquele que vem e ouve as minhas palavras, ouvir, e as observa e as pratica, terceira. Vem, ouvir e observa. É semelhante. E aí Jesus diz, e eu vos mostrarei a quem é semelhante. E aí é interessante que Jesus se dirige a eles, porque até mesmo entre os discípulos, Jesus começou a observar alguns sinais de deslealdade. Começou a observar alguns sinais de falsidade entre eles. Mas por quê? Porque chamavam formalmente o Senhor, que em grego é Kyrios, que significa mestre. Se significa mestre, é aquele que se deve seguir com lealdade absoluta. Mas Jesus estava vendo
que ele era chamado como Senhor, como mestre, mas eles não praticavam. Porque chamar é fácil. Eu quero seguir. Eu quero ver seguir. Não é assim? Que às vezes a pessoa chama por Jesus só por um socorro, só por uma situação difícil, mas não quer seguir o mestre. E Jesus ficou tremendamente aborrecido com essa atitude. Se me chama de mestre, significa no grego curios, que se deve seguir com fidelidade, com lealdade. E Jesus diz, mas não estou vendo aí. Porque estou vendo sinais de deslealdade e de falsidade. E aí o Senhor começa a descrever. Porque é muito contraditório, amados. Não se submeter a Deus em obediência é uma total contradição. Como é que dizer que Jesus e que você é cristão e você não o segue em obediência? Se Ele é Senhor, se Ele é mestre, Ele quer ser Senhor das nossas vidas. Isso faz com que eles comecem a pensar. Jesus disse, qualquer que vem, ouve e observa. Jesus diz, vem. Nós devemos ir a Cristo, porque só Ele é o nosso Salvador. Jesus disse, aquele que ouve. E nós devemos ouvir o que o Mestre diz, amém? Porque Ele é o nosso Mestre. E aquele que observa e que pratica. Porque de nada adiantar você conhecer e saber que é certo e não fazer o que é certo. Adianta? Não vai adiantar de nada. Observar a sua palavra porque Ele é o nosso Senhor. E aí, olha, o Senhor diz, mas aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificando uma casa. Preste atenção em todas essas atitudes. Cavou, abriu profunda vala, lançou o alicerce sobre a rocha. Há duas classes de crentes. Só tem duas. Ou você vai se enquadrar em uma, ou vai se enquadrar em outra. Não tem meio termo. E aí Jesus dizendo sobre este ensino, Ele diz que uma classe de crente é sábia. Porque ele prevê as provações da vida. Ele sabe que tudo aqui é passageiro. É consciente de que tudo aqui é terrestre. É consciente que tudo vai passar, amém? Ele é consciente disso. E ele sabe que no final,
estará aguardando o juízo final. Amém? Então o sábio, ele constrói não para o mundo de agora. Ele constrói para a eternidade. É por isso que eu comecei a introdução e dizendo, como é que está a sua construção? Porque nós somos casas espirituais de Deus, amém? Moradas do Espírito Santo de Deus, amém? Quando viemos a Cristo, passamos a construir esta casa espiritual. Por isso que eu falei sobre como é que está essa sua construção. Porque se você não colocar os elementos certos nessa construção, corre o risco de desabar. Corre o risco de ser destruída. É por isso que Jesus dá o grande exemplo, que assim como a casa física precisa ser bem estruturada num terreno, com aquilo que eu vou empregar com material. Porque se eu não empregar um bom material nessa casa, vai comprometer a estrutura dela. Poderá vir à frente rachaduras. Num terremoto poderá comprometer a estrutura. E volta e meia nós vemos casas físicas condenadas. E que precisam ser destruídas. Mas olha que lição gloriosa Cristo nos ensina. Que assim como a casa física, nós, como casa espiritual, se não tomarmos cuidado com aquilo que estamos investindo nessa construção, poderá comprometer. E aí tem duas classes. A classe de crente que é sábia, que sabe que tudo aqui é passageiro, mas está construindo para a eternidade. Quantos estão construindo para a eternidade? Glórias a Deus. Mas a outra classe, diz a Bíblia, é a classe insensata. Essa classe percebe somente o tempo presente. Sabe aquela? Eu quero desfrutar de tudo que existe no mundo. Eu quero até vir na igreja. Mas, peraí. Mas eu quero desfrutar dos deleites lá fora. É aquela classe que quer aproveitar tudo. Despreza o que é espiritual. Olha como é sério. Percebe que aí a construção está sendo comprometida? Porque o que está lá fora é mais chamativo. Então as coisas espirituais não me interessam. Eu não quero me comprometer inteiramente. Porque para me comprometer inteiramente, para construir a minha casa vai dar trabalho. Porque eu vou ter que deixar. Eu vou ter que renunciar. Eu vou ter que me entregar à labachéria.
Rabachore calamarras. Mas a classe insensata despreza o que é espiritual. Porque quer edificar a sua casa na prosperidade, quer ganhar para viver aqui. Quer ter lucro. Quer ter vantagens. Para quê? E esquece que a vida passa. E a vida é passageira. A palavra de Deus nos orienta que a nossa vida é como a erva do campo. Oh, que coisa tremenda. De manhã floresce, está linda, tarde, murchou. Sabe o que significa isso? Que é muito rápido. Mas olha como Jesus vai no seu ensino. Aquele que ouve e pratica é semelhante ao homem que edificou a casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce. Aonde? Sobre a rocha. Quando a gente olha um arranha-céu, a gente não imagina o alicerce de um grande arranha-céu. E a gente não faz ideia que o alicerce, muitas vezes, teve um custo tão grande, um gasto, do que a própria construção. Essa igreja, para ser construída, vocês não imaginam o alicerce, o fundamento que precisou ser feito no terreno. 12 metros de profundidade. As sapatas, os alicerces. Cada sapata tem 3 por 3, por 2 de profundidade e tem 12 metros. Percebe que o alicerce é toda uma sustentação. E que uma casa construída sem alicerce, ela está condenada a qualquer momento ruir, desabar. Mas vamos continuando. Há 2 qualidades de alicerces. Os sábios, Jesus disse, edificam suas vidas sobre a rocha. A rocha significa algo firme, sustentável, imóvel, eterno. Um homem, para se abrigar de um grande temporal, ele correu para a fenda de uma penha e se abrigou ali porque um grande temporal vinha. E quando ele se abrigou, esse temporal caiu com uma força tremenda. Os ventos sopraram e tudo estava sendo destruído ao redor. E ele ali abrigado na fenda daquela penha. Chegou a temer por ver tudo se acabando em volta. Mas ele percebeu algo tremendo. Os seus pés estavam sobre uma rocha. Tudo em volta se abalando, mas os seus pés, aquela rocha, não se movia.
Aí Jesus diz: aquele que ouve, pratica, é o homem que edificou a casa e cavou. Repete comigo: cavou. Percebe que a nossa casa precisa cavar? A sua casa espiritual, Jesus disse, você precisa cavar. E aí Jesus disse, cavar profundo, abrir profunda vala. É cavar. Por que Jesus disse que é necessário cavar? Porque em cima do terreno está todo tipo de imundícia, todo tipo de sujeira, todo tipo de restos de coisas mortas. O terreno está sujo. E aí Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra, ele precisa cavar. Cavar. Vocês viram a profundidade para estabelecer um alicerce de uma construção. E para uma casa ficar firme e sustentável, Jesus disse, você precisa colocar alicerce nessa casa. É por isso que se faz necessário cavar e cavar profundo. Porque aí você vai colocando o alicerce até que encontre a rocha. A rocha não está na superfície. Está entendendo o mistério? Está entendendo, Rama Subdecai, o que Deus está falando contigo? Você é casa, morada de Deus. Tem alicerce aí. Que coisa profunda, não? Percebe que os pais de vocês não vão construir para vocês? Essa casa é individual. Aí o Senhor diz, porque ela construída, ela arejada, ela adornada. Aí eu venho fazer morada. Oriabaxe calabahas. Remiassuri calabachéria. Olha, aí o Senhor diz, abrir profunda vala. Sabe por que essa casa com alicerce? Se é necessário cavar e abrir profunda vala. Vala significa retirar. E é você que tem que retirar. Com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Amando. Fazer profunda vala. Fala, sabe do quê? De um arrependimento verdadeiro. Quem tem um encontro com Cristo, a rocha que é Cristo, ele cava e faz profunda vala. Ramando Kenébia. Coloca alicerces. Que alicerces são esses? Do arrependimento verdadeiro. Do arrependimento sincero. Da transformação sincera com Cristo. Alabaxéria. Este alicerce fala do estudo da palavra.
é de comer esta palavra. Fazer cavas profundas significa cavar alicerces da oração. Cavar alicerces da consagração. Alicerces da intimidade com Deus. Alicerces da comunhão com Deus. Da busca de Deus. Percebe que quem começa a construir e que tem um encontro com a rocha que é Cristo, ele começa a cavar para que os alicerces toque quem? A rocha. Quem é a rocha? A rocha é Jesus Cristo. Convém cavar até encontrar a rocha. Há muito lixo de doutrinas. Há muita imundície de pensamentos. Há muito entulho, queridos, de obras mortas que nós temos que remover antes de chegar à verdadeira rocha. Percebe que eu não chego na rocha, na minha construção, se eu não remover da minha vida, da construção. Renúncia, entrega, vida com Deus, transformada por Deus. Você pode glorificar ao Senhor? Dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Jesus diz: aquele que ouve a palavra e pratica é como o homem sábio, edificou a sua casa, sua vida, as suas atividades sobre a rocha, resistindo à ação devastadora do tempo e da eternidade. Olha agora, preste atenção. Jesus fala de dois resultados. A tempestade que bate em uma casa é a mesma que bate na outra. A mesma. Igualzinha. Jesus falou daquele que estabelece alicerces, aquele que ouve e pratica a palavra. Aí o Senhor diz: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram de ímpeto, quer dizer, combateram aquela casa de todas as formas. Mas ela não caiu, porque tinha sido bem construída. Sabe qual é o segredo? É porque tinha alicerces. Aí Jesus fala sobre o outro, sobre o insensato, mas o que ouve e não pratica. É como é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra ou sobre a areia, sem alicerces. Já viu uma casa sobreviver sem alicerces? Sem colunas? Percebe que tem casas assim na igreja? Jesus estava falando com os seus discípulos. Jesus estava falando para a multidão. Tem
pessoa que está construindo na areia que não pode ser advertida, que não pode ser admoestada, que não pode ser corrigida, que não pode ser confrontada até mesmo com a palavra de Deus, se sente ofendido. Já tem alguém que disse aí, precisamos corrigir esta Bíblia, está toda errada. A casa, a construção que está sendo edificada na areia, ela não aguenta essas coisas. Sai, vai embora, abandona Cristo. Mas sabe por quê? Porque a construção está na areia. Não tem alicerce. Mas olha a consequência disto. A consequência disto é desastrosa. E as pessoas, os homens, eles não entendem. Quando eles olham e vê que um crente edificando na areia, enquanto que o outro edifica na rocha. Só tem 2 tipos de solo. E aí ele não entende também, os homens não entendem. Por que que um cai na provação, enquanto que o outro fica firme e inabalável? Por que que um cai? Porque a casa não tinha alicerce. A construção não estava sobre a rocha, que é Cristo. É visível isto. E nós precisamos nos preocupar. O que estamos trazendo para a construção desta casa? Quando Jesus fala do insensato, que constrói sobre a areia e não tem alicerce, aquele que ouve a palavra, mas não pratica a palavra, ele constrói a sua vida, a sua casa, sobre os alicerces humanos, do dinheiro, da fama, da posição, da cultura, dos títulos, dos cargos. Constrói sobre a popularidade. Constrói a sua casa, seguindo os padrões do mundo. E traz esse tipo de material para a sua construção. Não observa os princípios bíblicos da palavra de Deus. Ele sabe que aquela construção é a vontade dele querer fazer, mas não é a perfeita vontade de Deus sobre a vida dele. A essa construção da areia, do insensato, ele constrói sobre mentira. Ele traz no material falsidade. Ele traz para esse material hipocrisia, religiosidade. Não tem alicerce. Só que aí a palavra de Deus diz que aí desceu a chuva. Os rios transbordaram, as águas
sopraram os ventos sobre aquela casa, sobre aquela construção. Percebe que os mesmos ventos, o mesmo temporal bate nas duas casas. Mas a outra ficou de pé, não houve danos, não houve destruição, não houve prejuízos. Mas e esta agora? Sem alicerces, na areia. É aquele que constrói segundo a sua vontade. É aquele que constrói sobre os padrões que o mundo está pregando aí fora. É aquele que constrói sobre os grandes influenciadores da mídia, da internet. E Deus está vendo esse tipo de construção. Que no primeiro temporal, na hora que vir o temporal de chuva, de vento, e que os rios transbordarem, como diz a palavra, combatem aquela casa e destruiu toda aquela casa, porque não tinha alicerce. Oh, amados, quando o Senhor dá este ensino, Ele mostra que esse tipo de casa não é uma casa sustentável para a eternidade, para o juízo final, que Cristo vai vir e arrebatar a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Por que me chamais? Isso foi muito forte, ficou muito forte no meu coração. Porque a gente está vendo no mundo aí fora tantas pessoas proferindo o nome de Deus, até em vão, que o Senhor diz que não podemos proferir o nome de Deus em vão. É falar glória a Deus na hora errada. É clamar o sangue de Jesus no momento errado. Tudo tem um momento certo. A hora certa. E estamos vendo aí pessoas que falam o nome de Deus. E fala até pelo sangue de Jesus e clama. Mas as suas casas não têm alicerce. Construída sobre areia. Pense. Não importa o tempo que tu tens de crente, de cristão e de evangélico. Ou se você se converteu ontem, ou você há muito tempo. Que tipo de terreno está a tua casa? Tem alicerce? Está firmado esses alicerces na rocha? Então vai sobreviver, amém? A todo vento e tempestade. Até isto Jesus ilustrou muito bem. Jesus não estava falando da chuva física, da natureza. Jesus não estava falando dos rios, da natureza, não. O Senhor estava falando espiritualmente. Jesus estava dizendo, é quando a chuva vem, o temporal vem. Sabe que chuva é essa? Das provações, das lutas, dos sofrimentos, das incertezas. É o temporal, é o rio que se levanta, é o vento que sopra.
quando a enfermidade bate a porta, é quando os conflitos na família aparecem, é quando as portas são fechadas, é quando o desemprego bate a porta. É quando a separação chega. É quando a dor invade a alma. É o soprar do vento, é da chuva, é do temporal, é das provações. Mas a casa que está firmada na rocha que é Cristo. O vento passa, o temporal passa, o vento cessa. E a tua casa permanece inabalável. Ora, Líbia, Chorecalabarras. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele que confia em Deus será como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Oriabaxere calabarras. Oribequia sobe de quebi ondarabaxéria. E aí o Senhor diz que no juízo final somente sobreviverão aqueles que estiverem firmados na rocha. O vento vai passar, a chuva vai parar, os rios vão de novo. E você vai falar, mas como é que eu consegui? Foi a rocha, Jesus Cristo de Nazaré. Glórias a Deus. Quando Jesus terminou o seu discurso, a multidão se admirou como é que Jesus ensinava. Pensa, Jesus ensinava, não era como qualquer religioso. Ele ensinava com poder, com unção. Ele ensinava com autoridade. E eles diziam assim, não é como os escribas, nos seus ensinamentos, na sua religiosidade. Não era um ensinamento como os escribas, presos às suas tradições religiosas, a uma doutrina sem graça. Aleluia. Nós estamos construindo, amados, uma casa eterna, amém? Uma casa eterna. Nós estamos lançando o alicerce sobre esta casa, que se chama fé. Se chama fé em Cristo. Nós estamos construindo esta casa, levantando as paredes. Pensa, eu estou vendo a parede da minha casa sendo erguida. Mas qual é o material usado? É colocando em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Ninguém pode lançar, disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo.
levantando a casa. A enchente virá. A chuva vai descer. E quem sabe está batendo forte aí. Mas se a sua casa está sobre a rocha, e se os alicerces estão firmados, fique firme, porque a vitória é tua em nome de Jesus. Agora, pense em algo. As suas escolhas hoje terão consequências futuras. As suas escolhas hoje vão ter consequências no amanhã, no futuro. 2 homens, o sábio que atende e obedece à palavra de Deus, e o insensato, aquele que escuta. Ele escuta, interessante, né? Tanto o sábio como o insensato, mas eles ouvem. Jesus diz, ouve. Mas tem uma diferença. O sábio ouve e pratica. O insensato ouve, mas não pratica. Essa é a grande diferença. Meu Pai, bendito seja o nome do Senhor. Levante a tua mão assim. Feche o teu coração. A chuva vai passar. O vento ramacheri anda labarras. Vai parar de soprar, Rebequios. Remando rebiquia soubequebia. Ele ainda acalma o vento e a tempestade. Rebionde quebia sumidicai. Todo o poder nos céus e na terra foi entregue a Ele. Rebionde quebia sumidicebia. Orebaiaste. Jesus hoje te dá uma oportunidade. Se a sua construção está sobre areia e não tem alicerce, hoje é a oportunidade de você entregar tudo de fato a Cristo e se render verdadeiramente aos seus pés, para que Ele tome o controle da tua vida e da tua casa, diz o Senhor. Rebando querebia sergue onda labarras. Estar construído sobre a rocha é fazer a minha vontade, diz Deus. É fazer o meu querer, Rebequiostou. Ramando que nem me assume de cai. Ninguém consegue construir na rocha se não se render verdadeiramente. Requios não me rebiandarabaxéria. Rabando que nem me assude quebia. Oh, o Senhor te dá uma oportunidade. Esta tarde, quando eu estava meditando, o Senhor disse, uma oportunidade para aquele que a sua construção está na areia e percebe que não tem alicerce. Percebe que você não tem firmeza. Percebe que você não avança. Percebe que sempre você quer parar, retroceder, voltar atrás. Mas Deus nos dá a oportunidade hoje, porque temos vida para sair da areia rébia
e construir sobre a rocha. Rabando que lebia chora calamaha. Mas o momento que Jesus vier ao teu encontro, não dará mais tempo. Rei de Ocosnai Mehébia. Oh, como Deus nos ama, amados. Como Deus te ama. Bendito seja Deus. Eu ia falar, jovens, isto no início e agora me veio para falar que um pastor aconselhando os jovens, e ele colocou e disse assim: avancem, lutem, estudem, se esforcem, se profissionalizem, gaste o tempo de vocês estudando, se esforçando, trabalhando, buscando, construindo com as próprias mãos. Enquanto que alguns lá fora estão ao bel prazer, querendo desfrutar dos deleites do mundo, de tudo, e que não trabalham, e que não vão à luta, não se esforçam, não têm futuro, estão lá fora perdidos, e olham para alguns de vocês e dizem assim: mas vocês deveriam estar lá fora aproveitando. Para que estudar? Para que se profissionalizar? Para que pensar em casar e ter filhos? É assim que esta geração está pensando. Oh, mas constrói, diz o Senhor. Construam com suas próprias mãos. Bendito seja o Senhor. Porque quando nós construímos, saímos da área de conforto. E é assim que a palavra de Deus, se a palavra do Senhor está incomodando o teu coração, é para isto mesmo. A palavra de Deus nos confronta para vivermos o melhor que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. Se coloquem de pé, com a permissão do pastor. Eu quero